que quando a gente entra na universidade, ainda tem alguns tipos de confusões e a gente não sabe muito bem como usar. Hoje a gente vai aprender a como usar o SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Todo aluno da UFG tem um login no SIGA. Ele é como se fosse um reflexo de quem nós somos aqui dentro da universidade. Ou seja, nele há a sua matrícula, as disciplinas que você cursou, a carga horária, as notas, assim, tem tudo, documento. Então, é um sistema que você tem mesmo que aprender a utilizar algumas funcionalidades, mas a gente sabe que quando a gente entra na universidade, ainda tem alguns tipos de confusões e a gente não sabe muito bem como usar. Então, a gente preparou um conjunto de tutoriais para ensinar vocês a como usar as funcionalidades, porque durante é rotina a gente utilizar o SIGA, então é importante saber como usar. Então, vamos começar. Estou com o meu notebook aqui aberto, se você quiser acompanhar para facilitar e entendendo na prática, né, juntos como funciona. Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o SIGA. Geralmente, eu só coloco SIGA UFG. O primeiro link que aparecer é ele, autenticação UFG Login. Você vai colocar o seu usuário e a senha que você recebeu. E vou confirmar que não é um robô e a gente vai entrar. Tá. A gente entrou. Esse é o meu perfil do SIGA, com minha foto, todos os meus dados. Se você quiser depois é só atualizar essa foto, colocar uma foto bacana. E vamos começar pelo básico, né, gente? O dia a dia é aulas, então a gente tem que saber o horário e o local onde elas vão acontecer, né? Entrando aqui, vamos usar como exemplo essa disciplina que eu tô fazendo agora, que é Tópicos Contemporâneos de Comunicação Organizacional. Onde ela tá acontecendo? Aqui na UFG, vocês já devem ter percebido que a gente usa muitas siglas, né? Então tá. Primeira parte é a sala. Onde vai estar, qual o número da sala, né? Aqui é o 107, nesse caso, e vai acontecer no CAC. O que significa CAC? Centro de Aulas Caraíba. Aqui no campus Samambaia, a gente tem 3 centros de aula, que é o Centro de Aula Aroeira, que é o CAA, Centro de Aulas Caraíba, que é esse que eu citei, e o Centro de Aula Baru. Esses centros de aula são os prédios, né, que tem várias salas que está acontecendo aulas de todo tipo de curso, de faculdade, tá? Então, aqui é na sala 107, no Centro de Aulas Caraíba. E o que significa esse CAS? Campo Samambaia, né, que é onde a gente está. Então, ok, a gente já entendeu o local da nossa aula, a gente já entendeu qual vai ser a sala, se vai ser no centro de aula, se vai ser na nossa faculdade, a FIC, né? Então, vamos entender agora o horário. O horário causa bastante confusão, mas é muito simples de entender. Tem aqui esse mapa da UFG que eles dão. Tirem um print para guardar. E o que significa? O primeiro número é o dia da semana. 3, no caso, terça-feira, se fosse um 5, quinta-feira e assim por diante. Aqui, a segunda letra, a primeira letra que aparece depois da letra do número, é o turno. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. E nesse caso, é de tarde. Tá. E agora, o que significa esses 3 números? 2, 3, 4 e 5. Eles são os horários em que começa a sua aula e o horário que termina. Nesse caso, seguindo a tabela, ele começa 2 horas da tarde e acaba às 5h40. Ok? Então, isso vale para todas as disciplinas que você estiver cursando. Ok, a gente já aprendeu como ver o local, o horário da disciplina. Agora a gente vai entender um pouquinho mais de como funciona a área do ensino, tá? Quando a gente termina, fecha as notas de todas as disciplinas, e a gente quer saber qual foi a nossa nota, ver um quadro geral, é só ir em Ensino, Minhas Notas. Quando abrir, caso você ainda não vai ter notas, ainda não fez nenhuma atividade avaliativa, vai aparecer todas as notas, quantidade de falta, resultado, essa situação. Então, realmente, aqui você vai ver tudo. Voltando aqui agora para o nosso menu principal, a gente vai aprender a como emitir uma declaração de vínculo. Porque toda vez que a gente tem que provar que a gente é estudante da UFG, tem que ter um documento dizendo que a gente é. E esse documento se chama declaração de vínculo. Para emitir, você vem em ensino, procura declaração de vínculo. É muito simples. E ele automaticamente já vai baixar para você, tá bom? Agora, um outro tutorial é como fazer matrícula. Esse, com certeza, é algo tão novo, né? Uma coisa que a gente passa o primeiro período, porque nós somos os responsáveis por fazermos as nossas próprias matrículas. Então, eu aproveitei a minha matrícula desse início de período, gravei para vocês.
e dei uma olhada de como é que faz. Então, para fazer a matrícula, é só você procurar a aba Ensino, procurar por matrícula online e selecionar realizar a matrícula, sem ser de verão, a matrícula normal. É sempre bom ler o texto para vocês entenderem o que estão fazendo. Inicia a sessão e aí já vai estar todas as disciplinas que estão sendo ofertadas e que fazem parte da sua matriz. É sempre bom ter o fluxo curricular do lado para dar uma olhada em quais disciplinas o curso ele sugere que você faça para que se forme em 4 anos. E dentro de cada disciplina, quando você clica, mostra todas as informações delas. As horas, o lugar, o professor, a ementa. Então, você tem à disposição todas as informações que precisa para selecionar a disciplina. Nesse período, a minha turma ela foi dividida em duas, turma A e turma B. Então, eu tive que selecionar as disciplinas que eu gostaria de fazer e quais professores eu teria preferência. Então, eu escolhi fazer parte da turma B, com a professora Gardene de produção e da Carlise de gestão estratégica. Então, você vai clicando nas disciplinas que você quer fazer, sempre atento aos dias, os horários. E eu sempre sigo o fluxo curricular, então, para mim é mais fácil escolher as disciplinas. Depois de confirmar as disciplinas da matriz curricular, eu simplesmente coloco adicionar turmas. Assim que eu confirmo, aparece a minha grade horária para me confirmar, dar uma olhada em como vai ficar todo o meu período e assim eu tenho controle dos meus horários e dias de aula. Agora é o momento de escolher as minhas disciplinas de núcleo livre. Eu clico lá em cima para mim entrar na página em que é dedicada a isso e eu vou sair pesquisando pela UFG as disciplinas de núcleo livre que tem disponíveis, gente. É o seguinte, as disciplinas de núcleo livre, elas são ofertadas por qualquer faculdade, por qualquer curso. Então, como eu procuro? Eu sempre procuro pela disponibilidade de horário que eu tenho. Lembra que anteriormente eu vi como fica minha grade horária? Eu vi que tinha uma lacuna em tais dias. Então, eu procurei por disciplinas de núcleo livre que me interessasse, mas ao mesmo tempo não atrapalhassem minha grade horária obrigatória do curso, digamos assim. Então, fui clicando em todas as disciplinas que estão sendo ofertadas pelas várias faculdades e fui lendo a ementa, vendo os horários e vendo se também tinha vaga, porque não são todas as disciplinas que estão sendo ofertadas que tem vaga, né? Como assim não tem vaga para todo mundo? Então, as disciplinas de núcleo livre, elas têm um limite de alunos que podem participar delas. Então, é sempre bom estar com notas boas, frequência bacana, porque existem os índices que avaliam isso, a ordem de prioridade. Então, você vai vendo onde tem vaga, onde não vai dar, e assim vai se encaixando. Com o tempo, você vai entendendo melhor como funciona esse sistema, como que funciona a ordem de prioridade e assim em diante. Depois de pesquisar bastante, eu encontrei uma disciplina que encaixasse com todos os critérios que eu estava buscando, que é a disciplina de inteligência artificial, que é ofertado pelo Instituto de Informática. Selecionei a turma e adicionei. E foi assim que ficou a minha grade do terceiro período. Observem como fica do lado direito, os dias, os horários. Então, você vai pegando a prática e vai entendendo isso. Fica muito fácil mesmo. Se precisarem de ajuda no início, falem com a coordenação de curso ou até mesmo conosco do Manual do Calouro que a gente pode te ajudar. Para confirmar e finalizar, eu clico em confirmar a solicitação, porque só estou solicitando para eles avaliarem e me darem um retorno positivo ou negativo, ou seja, se eu conseguir a vaga ou não. Confirmo com meus dados e confirmo a solicitação. Eu sempre gosto de salvar as minhas solicitações de matrícula para o caso alguma coisa aconteça. Eu indico mesmo para vocês. Não é tão difícil como vocês viram, é super fácil, é bem intuitivo. Só que tem que estar atento ao fluxo curricular. Dá uma olhadinha lá no seu fluxo, ver quais são as disciplinas que a coordenação indica que você faça, para poder manter a linha do tempo ideal, né? Para terminar o curso em 4 anos. Dentro do nosso curso, nós temos que completar 200 horas de atividades complementares, que são participação em eventos, congressos, iniciação científica, projeto de extensão, e tudo isso contabiliza horas, né? Mas como provar que a gente fez isso? Tem que ter um documento, correto? Então, geralmente nos eventos a gente recebe certificados de horas. E a gente tem que enviar para a coordenação do curso para eles avaliarem, né? Então, como é que faz isso? Primeiro, aqui nessa primeira barra aqui, a gente vê atividades complementares. Vamos clicar em enviar solicitação de atividade.
Você vai selecionar qual tipo de atividade, porque existem várias: conferência, congresso, concerto, evento. Eu vou colocar aqui projeto de pesquisa, né? Você vai colocar a data, quando começou, digamos que seja 3/12/2024, e quando ela acabou. Digamos que foi no dia 6/12/2024. Aqui na descrição, você vai basicamente descrever o que foi essa atividade, né? Basicamente isso. O que foi essa atividade e também a quantidade de horas. É só para poder dar um resumo do que é. E aqui no anexo você vai anexar o documento, o certificado, seja lá o que for, que comprove que você fez essa atividade. Depois é só enviar. A coordenação ela tem um período específico para estar avaliando essas certificações para ver se está de acordo com o regulamento, porque existe o regulamento. É só clicar no link da descrição, vocês vão dar uma olhadinha no regulamento que existe. Que não são todas as atividades de qualquer tipo que é válida, né? Tem que olhar os requisitos. E depois de um tempo eles vão avaliar e vão te dar um retorno para saber se essa. Aí você vai conseguir saber se a sua solicitação foi aprovada ou não. E como fazer isso? A gente volta para o menu principal, atividades complementares, visualizar minhas solicitações. Aqui é uma relação de tudo que você enviou e qual o status dessa solicitação. Por exemplo, eu enviei no dia 6/1 um certificado de um curso que eu fiz, né? A minha situação da solicitação está como enviada. Enviada não significa que foi atendida. Já essa daqui que eu fiz no dia 18/8, uma palestra que eu participei, ela foi atendida, o que significa ela foi aprovada e vai contabilizar horas das minhas 200 horas de atividade complementar. Quando tiver, pessoal, atividades que o professor pede para você fazer, é importante, por isso que é tão importante estar sempre atento ao SIGA. É só você vir aqui em minhas atividades e vai estar em aberto. Por exemplo, a minha professora colocou essa daqui, então dá uma olhada nela, e ela explicou o que eu tenho que fazer, o formato do arquivo e tudo mais, os critérios. E aqui eu tenho que escolher o arquivo que vai ser o documento que eu fiz a atividade. Tem algum comentário se você ter que falar alguma coisa, e depois você envia. Aí vai constar como ok as suas atividades. Então, é tudo muito intuitivo, siga, tá? É só você tirar um tempinho para ir mexendo, dando uma olhada, porque é importante você saber utilizar, tá? Então, eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, se eu não fui clara em algum aspecto, envie um e-mail para manualdocalordrp@gmail.com que a gente vai responder na hora para você. Obrigada por assistir até aqui e compartilhe esse vídeo com algum colega que está tendo dificuldade em utilizar o CGA. Agora é real, é RP.